it's lights out and away we go! Sejam bem-vindos ao Lights Out Podcast, este é o nosso podcast de Fórmula 1. O meu nome é Alejandro e, como sempre, estamos na companhia de Tomás Figueiredo. Como é que estás, Tomás? Como é que é? Tudo bem? Vamos lá comentar o Grande Prémio de Imola. Temos também hoje como convidado Rodrigo Urzai. Olá, boa tarde. Então, se quiserem, podemos dar passo já a este episódio, a comentar o Grande Prix de Imola. E, como não, vamos começar por Verstappen. Max Verstappen, o vencedor deste Grande Prix, teve um grande início de corrida, logo a partir de terceiro para primeiro lugar. O que é que achaste deste movimento, Rodrigo? Olha, o Max Verstappen, eu, por acaso, quando a corrida começou logo, eu disse logo que a chuva, ele é um ótimo piloto quando chove, ele não tem falhas e até podemos ver pelo decorrer da corrida que ele, quando comentava com o seu instrutor, dizia que ainda não era cedo demais para mudar os pneus, portanto ele tem bom conhecimento da pista, como é que se deve correr, qual é que é o tipo de pneus que deve utilizar, portanto ele percebe muito bem de uma corrida no que toca quando chove. Por isso é que acho que ele teve o resultado que teve hoje, em primeiro lugar. Ele é um piloto muito experiente e acho que demonstrou hoje na pista com o seu resultado. O Max tem mostrado muitas vezes que em pistas de chuva e não costuma cometer erros que, por exemplo, o Hamilton comentou, mas nós já vemos isso, já vemos aos erros do Hamilton. Portanto, o resto da corrida foi relativamente tranquila para Max. O que é que achaste da corrida do holandês? Eu acho que é um grande arranque do Max, sem dúvida, mas quando nós também vimos que veio aqui a chover, também pensei que fosse um ponto a favor para o Hamilton, também é um grande piloto à chuva, mas o Max teve ali um período em que o Hamilton estava a cortar muito tempo e já estava com a diferença só de um segundo, foi normalmente também quando coincidiu a entrada das boxes do Hamilton e do Max, e a partir daí depois o Max disparou e fez uma corrida espetacular, bem controlada, e mostrou que hoje teve muito mais experiência, até mesmo no fim, quando estava à procura da volta mais rápida, preferiu não ir correr riscos e ficar com o primeiro lugar para não estar a correr riscos numa volta mais rápida que podia deixar tudo a perder. No Grande Prix de Bahrein vimos como também a corrida quase que se decidiu nesses termos de estratégia, na paragem do pit stop. A Red Bull nesta corrida parou antes que a Mercedes, na minha opinião acho que bem. Rodrigo, também comentavas antes que Max tinha feito uma boa eleição, não é? Sim, hoje em dia os pit stops, os tempos e a tomada de decisão de quando é que entra para fazer pit stop e mudar de pneus é crucial hoje em dia, porque os pilotos estão um nível tão elevado que o resto agora já envolve a equipa e a técnica de mudar pneus e tudo mais. E nós até víamos que eles saíam quase taco a taco, só que uma paragem da Mercedes nas pit stop, uma paragem de 4 segundos, fez com que Max conseguisse recuperar outra vez a primeira posição. Exato. E depois tudo decidiu-se também quando Hamilton fez aquela saída, foi largo, escorregou, foi para a gravilha e a corrida não se decidiu, mas estava muito favorável para Max. Sim, hoje definitivamente não foi o dia do Hamilton, ele não estava no seu melhor. Mesmo assim, o Hamilton conseguiu. Sim, não podemos destacar que ele conseguiu recuperar de nono para segundo, fez um excelente trabalho. Para os haters todos que ele tem, ele fez ali uma recuperação de posições espetacular. Eu próprio não sou dos maiores fãs dele, mas tenho que admitir que um trabalho daqueles não é nada fácil mesmo. O Hamilton tem um bom carro e, para além disso, é um bom piloto. E vimos como conseguiu escalar posições pouco a pouco. Nós até perguntávamos no nosso Instagram o que é que acham. Acham que ele vai conseguir? Acham que não? Houve uma grande porcentagem que sim e foi isso que aconteceu. O que é que achaste da corrida de Hamilton? Eu também acho que foi uma corrida consistente, apesar do problema que teve. Vemos também, por exemplo, é verdade, tem um grande carro, o Bottas também tem um grande carro e não conseguia sair ali do oitavo lugar, nono. E o Hamilton, apesar daquele despiste que tem, teve também sorte de logo a seguir acontecer o acidente do Russell com o Bottas, que lhe permitiu aproximar-se do resto do pelotão e depois acaba por fazer uma grande corrida. Eu acho que a ultrapassagem mais difícil que teve foi sem dúvida o Norris, que se defendeu bem em algumas voltas, mas depois o Hamilton, naquela zona de DRS, acaba por ultrapassá-lo e faz uma corrida de trás para a frente, não é tão de trás como às vezes outros pilotos fazem, mas
acaba por ser um bom resultado na mesma para o Hamilton. Sim, se o Hamilton não tivesse, se calhar, tido a sorte do safety car, com aquela batida de Bottas e Russell, que deu-se a bandeira vermelha, se calhar podia ter ficado mais para trás, ou a distância podia ter sido maior, mas mesmo assim conseguimos ver que Hamilton fez a corrida de trás para a frente, como tu dizes, até chegar ao ataque-ataque com o Norris, ali umas 4 ou 5 voltas até em que o jovem britânico protegeu-se muito bem e conseguiu-se defender mesmo Sim, com... até se pensou que talvez o Norris conseguisse aguentar, mas depois Sim. já eram muitas voltas a aguentar-se e já era difícil. Os pneus já tinham 20 e picos voltas, quase 30 voltas, e os Ele também estava de macios, softs e o Hamilton estava de médios, portanto era mais difícil. mesmo assim, conseguiu-se aguentar bastante bem e foi o piloto do dia. O que é que achaste, Rodrigo, desta participação? Do Norris eles têm demonstrado que têm, com o andar com o tempo, o desenvolver o tempo, ele tem-se mostrado um excelente piloto, está a ganhar bastante experiência. Mais uma vez ele conseguiu a posição 3, terceiro lugar. Eu honestamente estava com esperanças que ele ficasse em segundo, mas lá está, como vocês disseram, os pneus deles estavam já com os desgastes descomunal, já tinha 30 e tal voltas, 20 e tal voltas, como tu disseste, mas ele defendeu-se extremamente muito bem. Para um piloto para quem foi considerado rookie há um ano ou dois, demonstrou excelente técnica de defesa, especialmente contra o Hamilton, que é um dos pilotos, ou seja, é um dos melhores, é o melhor piloto até agora, por estes tempos. Portanto, ele demonstrou-se muito bem, muito experiente, com calma, não cedeu à pressão, não teve nenhum despiste, portanto ele demonstrou excelente comportamento ali a defender-se. Falávamos no nosso primeiro episódio deste piloto, falávamos também no episódio anterior de Bahrein, e vemos como cada vez mais Norris assegura essa posição que ele tem dentro da equipa e não só, também dentro do campeonato, que agora está em terceiro lugar. O que é que achaste tu, Tomás? Sim, o Norris faz no sábado um qualifying espetacular aquela volta, mas que acaba por ser apagada por ter excedido os limites da pista. Mas logo aí começou-se a perceber que o McLaren de sexta passada tinha evoluído imenso e conseguiram mexer no carro para ter um carro muito mais rápido. O Norris acaba por também depois ter ali aquela ultrapassagem que nós já vamos falar mais à frente de ultrapassar o Sainz e o Gasly na mesma reta, e depois acaba a fazer uma corrida consistente. Conseguiu defender-se primeiro do ataque do Leclerc, que estava com os pneus médios e ele contra os softs, e depois tentou retardar ao máximo a ultrapassagem do Hamilton, e acaba por mostrar essa experiência que vocês estavam a falar de defender-se. E acredito que o Norris este ano vai ser sem dúvida um dos pilotos que vai andar lá muitas vezes em cima a cheirar os pódios e a chegar até mesmo a algum deles. Falávamos então de Verstappen como uma grande corrida do holandês, também de Hamilton a fazer essa recuperação e de Norris, o piloto do dia. Vamos ao outro lado da balança, temos o Russell e Bottas, que Russell, outra vez em Imola, já víamos ano passado, estava prestes a conseguir os seus primeiros pontos com a Williams, teve um despiste atrás do safety car e perdeu o carro e saiu da pista, ficou de fora. Este ano, outra vez a Imola, Williams e Russell tentar conseguir os primeiros pontos e teve o acidente com Bottas. Para ti, Rodrigo, achas que houve culpa do Russell, culpa de Bottas? Nenhum dos teve culpa? Eu já vi essa polémica, vi que cada um tem o seu ponto. O Bottas culpa o Russell e o Russell culpa o Bottas. Eu acho pessoalmente que foi uma falha do George em analisar a ultrapassagem, porque tendo em conta as condições da pista e toda a chuva e tudo mais, ele devia ter... Eu sei que, claro, como se diz, se tu não vais para o buraco, não és mais um piloto, mas tendo em conta a pista e as condições, eu acho que foi um bocado arriscado da parte dele. Como se nós percebemos logo, assim que ele meteu o pneu no lado direito do carro, na relva, o carro perdeu logo o controle total, portanto foi logo... Ele acabou de deitar a corrida por fora. Ele estava numa boa corrida, estava aí a ganhar pontos mais uma vez e conseguiu deitar tudo por água abaixo. E tu, Tomás, o que é que achaste desta? Não, também acho o mesmo. Ele acaba por perder o controle do carro. Agora até estava aqui a ver as imagens, estão a repetir. Ele perde o controle do carro quando mete o pneu na relva. Eu acho que a única coisa que ele reclama com o Bottas é o Bottas ter-lhe fechado ainda mais o lado exterior da ultrapassagem. Mas isso também é uma opção do Russell a tentar ir para ali e arriscar. Portanto, acaba por... Se alguém tem aqui mais culpa, é o Russell. Se calhar o jovem piloto precipitou-se um bocado, estava com aquela ânsia de conseguir os pontos, realmente já estava no 10º lugar, mas como o Ayrton Senna dizia e como também tu, Rodrigo, relembravas, se não vais
por um buraco se não vais ao espaço que um piloto deixas automaticamente ser piloto. Não correu bem. Russell perdeu novamente a oportunidade de chegar aos pontos, mas vimos que os Williams têm estado a evoluir, vimos, por exemplo, na qualificação, e quem sabe se neste ano Russell pode conseguir os pontos com os Williams. O que é que tu achas disto, Rodrigo? Sim, ou seja, já reparámos, já vimos que as equipas cada uma estão a crescer. A McLaren, por exemplo, comparado com ela há uns anos, eles agora estão em grande forma. Isto, claro que todas as suas equipas demoram o seu tempo, isto é um processo demoroso. Portanto, eu acho que tenho altas esperanças pela Williams e acredito até que o George consiga uns pontos esta época. Latifi, que também tinha feito uma boa qualificação, tinha chegado os dois ao Q2, também teve um despiste e acabou por sair, não é, Tomás? Sim, houve muitos despistes ao longo da corrida, mas a Williams, eu acho que esta era uma das pistas que se calhar favorecia o carro e eles acabam por ter uma boa prestação no qualifying, mas há de haver outras pistas onde eles também vão conseguir fazer bons resultados e têm um carro definitivamente muito mais competitivo e capaz de lutar por esses pontos do que tinham o ano passado. Portanto, acho que é possível que um dos Williams este ano consiga chegar aos pontos. O próprio Schumacher também teve um despiste, bateu com o carro enquanto punha a temperatura nos pneus, teve ainda 5 voltas sem asa dianteira. E temos também nessa balança negativa a Haas, mas eu acho que devíamos destacar, por exemplo, Pérez, que partindo de segundo lugar, tendo um Red Bull, cometeu alguns erros e acabou por nem chegar aos pontos. O que é que tu achas da atuação do Pérez? Eu acho, eu por acaso, agora que estavas a me dizer isso, eu estava a pensar nisso e eu gosto do Pérez e até tomei atenção à corrida dele. E eu acho que ele hoje estava bastante nervoso, porque, claro que lá está, a corrida não foi fácil, tendo em conta as condições da chuva e da pista, mas eu acho que ele estava muito nervoso, sempre a tentar puxar o carro para cima do limite, a fazer uns quantos erros. Eu, pronto, compreendo que ele esteja se calhar a habituar ao carro, tendo em conta que é o Red Bull e tudo mais, mas ele teve uma corrida, estava a fazer uma corrida boa, teve em quarto, depois desceu outra vez, depois voltou a subir e depois acabou por não sei, acho que desconcentrou, eu acho mesmo que era nervosismo da parte dele, a ganância, ele queria ganhar mais, o que compreendo, mas às vezes temos que ter mais autocontrole. Realmente, o Red Bull, no geral, costuma ser um carro mais nervoso. Nós até vimos, por exemplo, naquele taco-a-taco com o Vettel, como ele precipitava-se, depois o Vettel voltava a passá-lo, tinha ali uma batalha com o alemão, e realmente não foi a melhor das corridas, não foi, Tomás? Parecia que estava nervoso de partir de P2 e acaba por influenciar até um mau arranque. Fica logo ali tipo, atrás do Hamilton e do Max e fica logo com o Norris ali à porta, um bocadinho mais à frente da corrida, mas não foi uma boa prestação hoje do Checo. Não sei o que é que se passou, se teve problemas, ele estava a dizer que tinha ali um problema com o volante, não estava a responder e estava a mexer-se sozinho, ele depois até acaba por trocar o volante, mas não foi uma boa prestação sem dúvida hoje do piloto da Red Bull. O Sainz também no início vimos como se queixava, como ia várias vezes fora da pista e até dizia ao mecânico quantos erros mais é que eu tenho de cometer, tantos erros que o Sainz cometeu o espanhol, mas no entanto conseguiu acabar muito bem, perto do Leclerc, mesmo por trás do Leclerc, e tivemos aí uma batalha também interessante pelo quarto e quinto lugar com Leclerc, Sainz e Ricciardo. O que é que achaste destes três? Eu tenho a admitir que Ferrari por acaso surpreendeu-me. Nós reparámos, já vimos que o ano passado o carro deles não estava nas melhores formas e não tivemos corridas suficientes para comprovarmos o contrário, mas hoje acho que foi um bom dia para a Ferrari, tendo em conta que ainda por cima era uma pista na Itália, a Monza, que é bastante importante para eles. Estes pontos e estas qualificações foram hoje muito importantes para eles e o Leclerc portou-se muito bem, esteve sempre ali a acompanhar em terceiro e acompanhar o Max e tudo, a fazer pressão, nunca se deixou ir abaixo. O Carlos, pronto, se calhar ainda está, como eu estava a dizer do Pérez, a habituar-se ao carro e tudo mais, como tu destacaste até que ele estava a dizer que estava a ter problemas com o carro. Acho que foi uma boa qualificação para eles. O Carlos teve sorte também, lá está, como o Hamilton, ali aquela bandeira vermelha salvou, acho que teve uma grande influência na corrida de certos pilotos, para bem, felizmente, e eles assim conseguiram uma boa qualificação.
Imola, mesmo não sendo da casa da Ferrari e está mais associado à AlphaTauri, não deixa de ser Itália, não deixa de ser o grande símbolo italiano, a Ferrari. E o ano passado, por exemplo, tivemos as corridas em Itália e os tifosi estavam um bocado chateados com as prestações da Ferrari. No entanto, este ano temos um carro mais positivo, não é? Eu acho plenamente que sim. O que é que achaste da participação por exemplo, do Ricciardo, Tomás? Não, o Ricardo faz uma boa prestação. Acho que ainda ele próprio disse, admitiu que se estava ainda a habituar ao carro, admitiu isso na sexta-feira, e que é normal, porque até quando o engenheiro lhe diz que para deixar passar o Norris, porque o Norris estava com um ritmo mais alto para ir atacar o Leclerc, ele foi um piloto que mostrou experiência e deixou-o passar sem muitas dificuldades. Agora, para falar da Ferrari, boa prestação dos dois. Vimos que o Leclerc está a levar o Ferrari a outro patamar e o Sainz, felizmente, está a conseguir acompanhar. Claro, não é ainda tão, não tem assim tanto conhecimento do carro como o Leclerc, mas a Ferrari e a McLaren vai ser a grande luta deste ano ali pelo terceiro lugar dos construtores. E o Norris, se calhar agora de todos, é o que está um passo à frente, mas enquanto o Ricardo ainda está muito a adaptar-se, acho que o Sainz já se adaptou melhor ao carro da Ferrari do que o Ricardo ou da McLaren, e isso pode ser vantajoso para a Ferrari. No resto da tabela temos as equipas de Aston Martin, Alfa Romeo e Alfa Tauri. Tiveram estas equipas nos pontos, se não me engano. Gasly começou com os pneus que não foram os mais adequados. Vimos que os pneus de chuva perdiam muito em relação aos pneus intermédios de chuva e que realmente, mesmo tendo feito uma boa qualificação, acabava por passar para os lugares do final da tabela. Exato. E quanto às atitudes de Kimi, por exemplo, quanto à participação de Kimi e à participação de Vettel ou Stroll, o que é que achaste, Rodrigo? Como tu estavas a dizer dos pneus do Gasly, era o que eu estava a dizer no princípio, que hoje em dia é muito importante, não só o piloto, mas também a estratégia da equipa e todos os pneus. Quanto à Aston Martin, eles durante a corrida tiveram um problema de embreagem, não, de mudanças. No entanto, o Sebastian teve pior que o Stroll, com o seu companheiro. O Stroll acho que se conseguiu adaptar melhor ao problema, por isso é que se conseguiu aguentar no seu lugar, enquanto o Sebastian teve ali a lutar com o Alonso a ver quem é que conseguia os pontos, ou quem é que chegava ao 10º lugar. Já não me recordo em que lugar é que terminou, mas acho que o Sebastian está ali a ter uma grande dificuldade em adaptar-se ao carro. Lembro-me que quando foi o Racing Point, eles estavam, a equipa anterior, acho que o Racing Point tinha um ótimo carro, foi o que toda a gente surpreendeu, toda a gente, até chamavam o Pink Mercedes. Não sei o que é que se passa agora sendo Aston Martin, pensei que fosse ter uma melhor prestação até, mas tem demonstrado bastante surpresas. Nós próprios falávamos quando fazemos estas previsões de qualificações e classificações, que se calhar a Aston Martin era a equipa que podia perder mais face ao ano passado, mas por exemplo também vimos que a Renault e a Alpine não estão minimamente perto do nível que mostravam nos anos anteriores. O que é que achaste da participação, Tomás? Eu achei que, é verdade, o Vettel está cheio de problemas nestes dois grandes prémios. Começa a corrida no pit lane, teve depois aquelas penalizações. O Vettel não está com sorte, ou também não está a conseguir adaptar-se ao Aston Martin. A Alpine também não faz uma boa corrida hoje. O Alonso não faz um bom qualifying, qualificou-se em P15. O Gasly tem aquele problema de ter escolhido os pneus de chuva em vez dos intermédios, e isso acaba por prejudicar ali muito o início da corrida. De resto, houve um bom equilíbrio. Talvez os Alfa Romeo até tivessem assim melhores dentro deste pelotão de equipas, mas não há assim grande coisa a acrescentar em relação a estas equipas.